mudou os tempos e as leis. Mas agora, na Bíblia aparece dois selos. Na Bíblia aparece dois selos. Apocalipse 13 aí nos mostra o sinal da besta. Nos mostra que a besta também ela vai colocar o seu sinal na testa e na mão das pessoas que o adorarem. Mas agora, na Bíblia, a Bíblia apresenta também o selo. O selo de Deus, de acordo com a Bíblia, eu queria ler contigo Ezequiel. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Alfredo Podcast. Mais uma vez, estou aqui dentro do meu canal com um dos melhores convidados desse tema, desse episódio, a Trindade e o Sábado, na qual hoje estou com um convidado, Gabriel Guilherme, que hoje veio nos visitar no nosso podcast e nós estamos mesmo gratos. E pessoal, vocês que estão nos assistindo do outro lado, de Portugal, de Brasil, do Congo. Então pessoal, partilham este vídeo para que o algoritmo do Facebook espalhe este vídeo a diversas plataformas. Então, eu espero a vossa ajuda em que façam parte mesmo deste canal, apreciam de acordo à vossa vontade e sigam a nossa live, sigam o nosso programa e sigam o nosso podcast. É mais ou menos isso. Antes de nós começarmos a fazer a apresentação do meu convidado aqui, gostaria de enfatizar, pessoal, no dia 22 de dezembro deste mês, estaremos no Cuito, numa palestra tão linda, uma palestra na qual merece também a sua participação, na qual esta palestra teremos os melhores mentores, que é Daniel Tolosso, teremos o nosso mentor Daniel Tolosso, teremos o nosso mentor Francisco, e é na Academia Kaiser. Então pessoal, façam inscrição e a oportunidade já está a passar e já será no dia 22, então façam parte deste programa, desta palestra e deste evento, porque nós vamos dialogar sobre temas interessantes nesse podcast. Então te convido, vamos fazer parte, vamos estar lá junto. Mais ou menos isso. Agora estamos aqui com o meu convidado. Bem, estamos gratos por ter a sua participação aqui no meu podcast. Muito obrigado. Estamos mesmo gratos e nos orgulhamos mesmo quando você nos comunicou para fazer parte desse podcast, e estamos mesmo contentes porque o objetivo desse podcast é isto, não tem como, é conversar, temas interessantes, tema que te convence, é mais ou menos esse, mano. Estamos mesmo gratos, mano. E queria que desse um pequeno agradecimento aos nossos participantes que estão nos assistir por parte de fora. Na verdade, eu estou mesmo muito grato. Obrigado. Já tivemos um contato já há alguns dias atrás. É um grande homem, um grande cara. Obrigado. Tinha que fazer esforço mesmo de estar aqui. É um privilégio estar aqui. Eu agradeço você que está lá do outro lado a acompanhar esse vídeo aqui. Aproveite de tudo que estará aqui, estarei aqui a relatar, estaremos aqui a aprender. E que você que estiver do outro lado, que aproveite qualquer coisa que estivermos aqui a falar. E mais uma vez é um privilégio estar mesmo aqui. Queria tanto estar aqui. Não foi fácil, né? Não, obrigado. Já conversamos várias vezes. Okay. A ver se aparecemos aqui. No podcast. Graças a Deus, estamos aqui. É um privilégio. Muito obrigado. Obrigado, mano. Um agradecimento está dentro dos nossos corações, mano. Estamos mesmo gratos por sua presença aqui no nosso podcast. Esse aqui é o objetivo, não tem como. É o objetivo de fazer esclarecer também alguns ouvintes que fazem parte de outros países. E esse aqui é o objetivo, não tem como. Pessoal, nós temos temas interessantes na qual durante a semana eu já fiz uma publicidade, o Gabriel Guilherme com o Alfredo Podcast, e vocês já viram que o tema é tão chamativo
que vamos falar sobre o sábado e a Trindade, na qual esse tema é bem discutido no tempos em que nós vivemos. Eu até me lembro quando fui ao Cuito, encontrei pessoas a debater sobre a questão do sábado. E por isso que nós estamos mesmo gratos de debater esse tema aqui no nosso centro de conversa. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar o primeiro bloco, nós vamos falar sobre a origem e o fundamento do sábado, na qual temos a primeira questão que o nosso podcast, o nosso convidado vai falar e vai estabelecer, na qual qual é a origem bíblica do sábado e como dia de descanso e adoração. Mais uma vez, muito obrigado por este privilégio de estar aqui a falar, né? A palavra de Deus, e principalmente acerca do sábado, que é um tema bastante interessante. Por quê? Porque muitas pessoas não acreditam nesse tema. Então a pergunta talvez é: será que a Bíblia apoia essa questão? De onde é que se originou o sábado? Eu gostaria primeiro de abrir o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 1. Aí vamos encontrar o primeiro verso que fala acerca do sábado. A origem. Diz assim: assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército, e havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, Deus descansou nesse dia de toda a sua obra. E aqui no verso 3 diz assim: e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Interessante esse verso, a palavra Gênesis, que significa início, não é? Início de todas as coisas. No Gênesis nós encontramos um Deus que criou os céus e a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que neles há. E no 7º dia, de acordo com esse verso, ele descansou e abençoou e santificou. Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus descansou nesse dia porque queria nos dar um exemplo. E Deus santificou esse dia para que os seres humanos pudessem, em 7 dias, tirar um dia, separar um dia para que o ser humano pudesse se conectar com Deus em adoração, em meditação, contemplar a natureza e se conectar com Deus. E Deus abençoou esse dia porque há uma bênção específica nesse dia, há uma bênção sabática que os outros dias não têm. De facto, Deus abençoou todos os dias, mas há uma bênção específica para o sábado. Então, de uma forma resumida, essa questão do sábado é um tema que está solidamente nas Sagradas Escrituras. A sua origem é de princípios eternos. Por quê? Porque sábado nós encontramos em Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, verso 8. Ela faz parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são princípios morais de Deus. São princípios morais e são eternos. Por que são eternos? Porque o homem, por exemplo, aí nos 10 mandamentos vamos encontrar: não matarás, não adulterarás. O homem não matava no passado, não vai matar no presente, também não vai matar no futuro. O homem não adulterava no passado, era proibido não adulterar no passado, é proibido no presente, também será proibido no futuro. E também dentro desses mandamentos encontramos o mandamento do sábado. Sábado é eterno porque desde o princípio ela já existe. Não tem um princípio assim estabelecido, mas na criação ela é encontrada. Deus estabelece o sábado no nosso planeta Terra a partir da criação. De acordo com Gênesis, quando Deus cria tudo, ele estabelece aí o sábado, antes mesmo de haver o pecado. Então quer dizer que eu já vi um debate que apareceu um cara que ele diz assim que o sábado começou na jornada de Moisés. Então, no momento em que Deus deu aquele propósito a Moisés, e no Monte Sião, né? Então, ali Deus estabelece os 10 mandamentos. E aquele cara, ele diz que o sábado não surgiu no livro de Gênesis, apenas surgiu
no livro de, ou na jornada de Moisés? Seria verdade ou é mentira? Conforme eu já disse mesmo que sábado começou lá no início, quando Deus criou os céus e a terra, ali não havia judeu. Primeiro ponto, não havia judeu. Não havia nenhum povo sequer. Só havia Adão e Eva. Eles é que foram os primeiros guardadores do sábado. E Adão e Eva não foram nem judeu, nem africano, nem europeu. Não foram. Eles simplesmente eram duas pessoas. Não tinham ainda um povo assim. Eram filhos de Deus. E agora, sábado começou na criação. Agora, ao decorrer da jornada do povo de Deus, antes mesmo que o povo de Deus chegue no Sinai, aí nos capítulos 19, 20 de Êxodo, antes do Sinai, o povo de Deus já guardava o sábado. Por quê? Simples. Se nós ler, por exemplo, Êxodo, capítulo 16, versos 26, aqui temos uma resposta muito importante. Lembrar que os mandamentos foram dados a Moisés no Sinai, aí no Êxodo, capítulo 20. E capítulo 19 também capítulo 20. Os 10 mandamentos foram dados no Sinai. Onde tem aí não matarás, não adulterarás e por aí segue. Mas antes mesmo do Sinai, Deus já estabeleceu o sábado. Vou tomar a leitura. Diz assim, Êxodo 16, verso 26. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é sábado. Nele não haverá. Então, vou avançar no verso 29. Diz assim, vede visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do lugar do 7º dia. Ou seja, aqui o contexto, ela está a falar do maná, que o povo de Deus poderia recolher o maná de domingo, do primeiro dia até o 6º dia, mas no 7º dia o povo de Israel não deveria colher o maná. Por quê? Porque havia um princípio moral. Esse princípio moral é o sábado. O povo de Deus não deveria se deslocar de um lugar para o outro. Então, antes mesmo de Sinai, o povo de Israel já guardava o sábado, de acordo com a Bíblia. Okay. E por que o sábado é considerado tão importante por algumas tradições religiosas? O sábado é importante por vários motivos. Primeiro é que, quando nós guardamos o sábado, reconhecemos Deus como nosso Criador. De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. O povo de Deus nos últimos dias é chamado para guardar tanto a lei de Deus, incluindo o próprio sábado. Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, Ezequiel 20, versos 20. Podemos entender que o sábado, Deus nos orienta porque ela é sinal para Deus, sinal entre Deus e o seu povo. Um outro ponto também importante, de acordo com o livro de Deuteronômio, que quando nós guardamos o sábado, reconhecemos Deus não só como nosso Criador, mas também como nosso Redentor, como nosso Salvador. Por quê? Eu queria ler contigo Êxodo, capítulo 20, verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E no verso 3 em diante, vem aí: Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Ou seja, aqui Deus está a dizer assim: Eu, como sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te salvei, que te libertei, então guarda os meus mandamentos, inclusive o sábado. Então o sábado é importante porque nos lembra a Deus que nos livrou do Egito espiritual, que nos livrou do pecado e nos entrega o sábado para que nós guardássemos esse dia e para que entrássemos em comunhão com Ele e com o nosso próximo. Ok. E como a observância do sábado mudou ao longo do tempo? Malaquias 3, nós entendemos que Deus não muda. A observância do sábado sempre é a mesma, mas agora, de acordo às eras, de acordo ao tempo, o povo de Israel, eles começaram a ter uma noção equivocada e errada acerca do sábado. Por quê? O objetivo de Deus criar o sábado, de acordo à Bíblia, Mateus capítulo 5, o objetivo de Deus criar o sábado é para que o homem entrasse em comunhão com Ele. Deus fez o sábado para a humanidade, para que os homens pudessem descansar, para que os homens pudessem fazer o bem, de acordo à Bíblia. Mas agora, o povo de Israel, ao longo da história,
eles começaram a criar tradições, criar cultura acerca do dia de sábado. Como? Para os judeus, por exemplo, se uma pessoa estivesse doente, se uma pessoa estivesse assim deitada, no dia do sábado não poderia levantar-se, não deveria levar nada. Mas Jesus, por exemplo, ele criticou muito o povo de Israel, porque eles estavam a guardar o sábado de maneira errada. Então, ao longo das eras, o povo de Israel começou a guardar o sábado de maneira errada. Começaram a criar tradições que não tinham a ver com o sábado. E mesmo em nossos últimos dias, a pessoa que pensa que guardar o sábado é sinônimo de salvação. Ou seja, É um ponto que eu também queria chegar. muitos cristãos, principalmente até os adventistas, muitos pensam porque eu nasci na igreja adventista, eu guardo o sábado, eu sou salvo. Não, a Bíblia não nos ensina isso. A salvação é pela graça, simplesmente pela graça e ponto final. Então quer dizer que o sábado não salva? Não, o sábado não salva. O sábado não salva. A salvação é Jesus Cristo e ponto final. Ok. E como a observância do sábado, ou por que muitas pessoas hoje guardam o domingo em vez do sábado? Se vocês acreditam que o sábado não salva, mas tem pessoas que adoram nesse dia, no domingo. Primeiro é que a questão também é uma questão de falta de ler a Bíblia. Muitos que dizem que o dia de domingo é um dia santificado por Deus, que devem guardar esse dia. Muitos dizem isso. Talvez é porque não leram a Bíblia. E muitos se baseiam no texto que diz porque Jesus ressuscitou no domingo, então tornou esse dia sabático, ou seja, tornou o domingo como um dia de adoração, como um dia de guarda, não o sábado. Só que a Bíblia nos ensina que Deus não muda. Deus não muda. Se nós ir em Tiago capítulo 2, versos 10, aí diz que quando nós quebramos um mandamento da lei, somos culpados de todos os mandamentos. Então podemos guardar todos os mandamentos de Deus, mas se nós não guardar o mandamento do sábado, estaremos a negligenciar, estaremos a pecar contra Deus. Por quê? Simples, o mesmo Deus que orientou o povo de Israel a descansar nesse dia, o mesmo Deus que estabeleceu o sábado no Gênesis, é o mesmo Deus que nos orienta a guardar este sábado. Eu queria ler, para a questão ficar mais didática, queria ler Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 1 até, capítulo 2, versos 10. Capítulo 2, versos 10. Diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. E aqui no verso 11 diz assim: porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ou seja, o mesmo Deus que disse não matarás, é o mesmo que disse guarda o sábado. Então, e é o mesmo Deus que ele não muda. Então, o sábado, ela surgiu no Éden. O povo de Israel, quando peregrinava no deserto, guardava o sábado. Apocalipse 14, versos 12. O povo de Deus dos últimos dias guardará a lei de Deus, inclusive o sábado. Sábados encontramos tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento e tanto na criação. Ok. Uau. É caso sério, mano. É sério. É caso sério. E qual é a revelação do sábado nos dias atuais? Simples. Conforme eu já disse, eu só queria voltar no ponto das pessoas que não guardam o sábado e lá retomam este, que dizem que não, é porque Jesus guarda. Ou seja, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, então devemos guardar o domingo. Ou seja, Jesus ressuscitou no domingo, então devemos guardar o domingo. A Bíblia não apoia isso. Não existe nenhuma passagem bíblica que diz porque Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo passa a ser o dia de guarda. Não existe isso. O sábado é o dia que o Senhor estabeleceu para que os seres humanos pudessem guardá-lo, descansá-lo e o adorar, de acordo com a Bíblia, de acordo com Êxodo capítulo 20, verso 8. Agora, evidências que o sábado também pode ser guardado nos nossos dias. A evidência é bíblica mesmo.
A evidência é bíblica. Eu queria ler Apocalipse, capítulo 14. Capítulo 14, versos 12. Primeiro ponto que pode nos ajudar. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, o povo dos últimos dias, de lembrar que Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Muitas pessoas dizem que Jesus aboliu os mandamentos, aboliu a lei. Aqui, Apocalipse 14, verso 12, é o último livro, ou seja, é o último livro da Bíblia, e Jesus aqui está a dizer que aqui está a perseverança daqueles que guardam os mandamentos de Deus. O povo dos últimos dias, o povo do nosso tempo, é um povo, o povo santo de Deus, o povo verdadeiro, deve ser um povo que, primeiro, tem fé em Jesus, e essa fé resulta em obras, resulta em guardar os mandamentos de Deus. Por quê? João 14 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O próprio Jesus diz isso: se Deus amar a Deus, vamos guardar os seus mandamentos. E outra questão é que o livro que eu abri há pouco, né, Tiago 2, versos 10, Tiago escreveu esse livro muito depois, ou seja, depois de Jesus morrer, muitos anos depois de Jesus morrer, ou seja, Tiago escreveu essa passagem depois de Cristo, e já na nossa era. Então, os cristãos da nossa era, eles já guardavam o sábado, guardavam a lei de Deus também. Então, nesses nossos últimos dias, né, muitas pessoas não guardam o sábado, devido mesmo aos fenômenos que eu já disse. Muitos é porque não estudam a Bíblia. Até faço um pedido, né? Você que está aí no outro lado, é muito bom estudar a Bíblia, pelo menos estudar um capítulo por dia é importante, ou talvez um verso, né? Talvez um verso por dia é muito importante, porque para você não ser enganado, porque biblicamente o sábado é o dia do Senhor. E Apocalipse capítulo 1, tem um verso que vai nos ajudar bastante. Capítulo 1, aqui nos versos 10, diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz assim: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma voz grande como de trombeta. Eu queria pegar essa parte aqui. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado. Porque em Mateus capítulo 5, versos 17. Mas ainda espera, não quero te cortar o raciocínio. Tu está a dizer assim: o dia do Senhor é o sábado. Né? O dia do Senhor é o sábado. E outros dias? Outros dias? Sim. O dia do Senhor é o sábado, no sentido de que foi um dia separado dos outros dias, para que os seres humanos pudessem entrar em comunhão com Ele. Okay. Agora, os outros dias, o Senhor também o criou. É como um exemplo básico. Aquelas pessoas que ficam no mundo, os mundanos, também não são filhos de Deus. Também são filhos de Deus. Mas, dentre estes filhos de Deus, há aqueles que chamamos de escolhidos. São aqueles que foram santificados por Deus para um propósito. Não é? Esses são, biblicamente, aí, Apocalipse 14 e Apocalipse 7, são simbolicamente chamados de 144 mil. Okay. São povos escolhidos. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas dentre então, estes são alguns. Sim. Então quer dizer que todos os dias é de Deus. Mas só que tem um dia mais especial. Mais especial. Ok, então ali peguei. E Jesus observava o sábado. Sim, Jesus. Qual é a importância disso para os cristãos? Antes de eu responder, queria ler Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não me destruir, mas cumprir. Ou seja, o quê? João 17, Jesus diz assim: assim como eu fiz, vós também deveis fazer.
Ou seja, Jesus nos deu um exemplo. A vida toda de Jesus é um exemplo para nós os cristãos. Então, se Jesus nunca aboliu os mandamentos de Deus e ele também nunca transgrediu um dos mandamentos dele, mas ele guardou fielmente os mandamentos e nos deu um exemplo para que nós também, como cristãos, devemos guardar. Devemos guardar. E Jesus, era 100% Deus e 100% homem. Então, assim como ele, na forma de homem, conseguiu de guardar os mandamentos de Deus, nós também, como homens, é possível nós guardar os mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo. Porque cada vez que a gente guarda os mandamentos de Deus fielmente, estamos num processo, numa caminhada de santificação. Estamos a ser santos, porque estamos a observar o caráter de Deus. Os mandamentos revelam claramente o caráter de Deus. Ok. E algumas diferenças entre o sábado no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Alguma diferença? Não há diferença. Não há a diferença. resposta é só essa. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ok. E os mandamentos do Antigo Testamento são os mandamentos do Novo Testamento. Porque, por exemplo, né? Por minha experiência pessoal, né? Sim. Sobre essa questão que eu organizei, eu já me deparei, né? Em debates, né? Falando sobre essa mesma questão. Na vertente de quê? Na vertente de falar assim, pá, o sábado já não é mais assim, ou o sábado já não é mais bem visto no Novo Testamento, mas sim era bem visto no Antigo Testamento. Por isso que nós guardamos o primeiro dia da semana, tá a ver? É mais ou menos esse mesmo, por isso que veio essa questão. Okay. Então quer dizer que o sábado, Deus do Antigo Testamento é mesmo Deus do Novo Testamento, ao mesmo tempo que Deus do sábado do passado também, ao mesmo tempo do Deus do sábado atual. Sim, o Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus que será de toda a eternidade. E esse Deus nos dá os seus mandamentos, não para tirar nossa liberdade, mas que a Bíblia chama os mandamentos de Deus como lei ou mandamento da liberdade. Então, quando você guarda os mandamentos de Deus, está a mostrar que és criatura de Deus, foste criado por Deus, então estás sujeito às leis dele. É como se fosse um filho, né? Você, por exemplo, manda teu filho, não faça isso, filho, e teu filho não te obedece, esse filho não te ama, né? É conforme Deus faz as coisas. Então Deus meteu aí os mandamentos para que nós vivêssemos bem, para que nós vivêssemos livres e para que nós sejamos protegidos de alguma maneira, porque quando você não guarda a lei de Deus, você comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei, e cometendo o pecado você está caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte. É a morte, ok. Não, peguei. Mas agora, eu sempre tenho acompanhado... Acho que vamos chegar no tema da Trindade. Não, vamos chegar. Eu tenho acompanhado sempre a tecnologia. O mundo está tão avançado em que a gente nunca pensou sobre a tecnologia. E só queria um pequeno trecho sobre a besta. Sobre a besta, porque a besta também tem a ver com o sábado, quando essa lei. Então queria tanto que o nosso irmão, nosso convidado, explicasse um pouco sobre a besta. O que vai surgir? Por que as pessoas vão receber esse sinal? Ok. Eu queria... Você tens que colar com o mesmo tema do sábado. Certo. Eu queria ler o livro de Daniel. Queria ler Daniel capítulo 7. Acho que encontrei. Não encontrei. Daniel capítulo 7. Há uma passagem que diz que essa besta
a besta do Apocalipse, ela mudará os tempos e as leis. Isso é profético. Sim. A besta do Apocalipse, ela trará de mudar os tempos e as leis. Então, isso que nós vimos nos nossos dias, as pessoas que não guardam a lei de Deus, inclusive o sábado, isso é profético. Porque no livro de Daniel, a besta que Daniel vê, né? Esse chifre que Daniel vê, ela trará de mudar os tempos e as leis, os mandamentos de Deus. E os tempos, por exemplo, nós sabemos que o nosso calendário é calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório, né? Papa Gregório VI, somente não me escapa, e mudou, né? Por exemplo, no calendário judaico é muito diferente do nosso. No calendário judaico, por exemplo, o ano termina, semente não me escapa, aí em setembro, outubro. O nosso vai até dezembro. Né? Então o Papa mudou os tempos e as leis. Mas agora, na Bíblia aparecem 2 selos. Né? A Bíblia aparece 2 selos. Apocalipse 13, aí nos mostra o sinal da besta. Nos mostra que a besta também, ela vai colocar o seu sinal na testa e na mão das pessoas que o adorarem. Mas agora, na Bíblia, a Bíblia apresenta também o selo. O selo de Deus, de acordo com a Bíblia, eu queria ler contigo Ezequiel 20, versos 20. Né? Diz assim: santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos, de alguma maneira, mostrar que somos selados por Deus. Né? Apesar de que o selo, o Espírito Santo, a Bíblia também mostra aqui, né? Aí no livro de Efésios, aí mostra que o Espírito Santo também é um selo, mas não é um selo escatológico, como o sábado, que é o selo do povo de Deus dos últimos dias, mas é o selo da redenção. Ou seja, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eles de alguma maneira são selados pelo Espírito Santo, desde o momento que eles são batizados. Então recebem o selo do Espírito Santo. Mas quando nós guardamos o sábado, estamos a mostrar que somos um povo selados por Deus dos últimos dias, de acordo com a Bíblia. E obrigado mesmo. Agora vamos já chegar no tema da Trindade. Um tema bem esperado, né? Como você explicaria a doutrina da Trindade de forma simples? De forma simples, não... Primeiro, eu queria dizer que essa palavra aí, Trindade, ela não é politeísmo, né? Ela não é politeísmo e nem é modalismo. Politeísmo por quê? Porque muitos pensam, quando alguns cristãos aceitam a doutrina da Trindade, muitos pensam que é politeísmo, que são muitos deuses, como era na Grécia. E quando alguns explicam a Trindade, muitos pensam que é modalismo, que é um Deus, esse um Deus, ele ao mesmo tempo é Filho, ao mesmo tempo é Pai, ao mesmo tempo é Espírito Santo. A Bíblia não nos diz isso. Se nós ler, por exemplo, João capítulo 17, na oração de Jesus, né? Aí Jesus fala com o Pai e o Pai fala, né, a partir dos céus. Seria estranho Jesus falar com Ele mesmo, né, dizendo, eu mesmo me glorifica, a não ser que Jesus não batesse bem de cabeça. Então, Trindade bíblica, ela nos mostra um Deus triuno. É um Deus apenas. De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 6. O Senhor nosso Deus é o único Deus. É um Deus apenas. Só que esse um Deus, ele tem 3 personalidades. E essas 3 personalidades, elas são distintas. Né? Essas 3 personalidades, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas são distintas. E apesar de elas serem distintas, elas são unidas no sentido de salvação. Elas se unem para salvar o ser humano. Cada pessoa da Trindade, ela tem uma função. O Pai é o Criador
Jesus Cristo é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Então, em palavras simples, Trindade é um tema baseado na Bíblia. Por quê? Por exemplo, há pessoas que acreditam que, aliás, em um lugar da Bíblia encontramos que ninguém nunca viu a Deus, né? Até queria ler contigo essa passagem. Ela está aqui em Gênesis capítulo 32, versos 30. Diz assim: pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Ou seja, em algum lugar da Bíblia, muitos dizem, em algum lugar da Bíblia, há pessoas que viram Deus face a face, né? Mas agora, se nós ver, por exemplo, João, capítulo 1, verso 18, João, capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o viu. Então, aqui, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas aqui em Êxodo, em Gênesis 32, 30, Jacó diz que ouviu o Senhor face a face. Como entender isso? Será que a Bíblia está a se contradizer? A Bíblia não está a se contradizer. Então, nós só conseguimos entender essa questão na base da Trindade. Okay. Na verdade, o que Jacó viu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor na Bíblia é o próprio Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, ele é o anjo do Senhor, pré-encarnado. Então, o Jacó viu, não é assim o Deus o Pai, mas Jacó viu o Deus Filho. Como o Filho também é Deus, por isso que Jacó viu Deus. Porque Jesus revela ao Pai. Então, a Trindade, ela nos ajuda a entender um Deus que tinha que deixar toda a sua glória por amor de nós, tinha que deixar toda a sua glória, um Deus que deu o seu Filho, né? De acordo com João, capítulo 3, verso 16, um Deus que amou o mundo, e que deu o seu Filho para que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna. Então, ainda assim, a Trindade é um mistério. A Trindade é um mistério. Mesmo com muita explicação, ela continua sendo um mistério bíblico. Não tem como. E quais são os principais textos bíblicos que fundamentam a ideia da Trindade? São muitos. São muitos. São muitos textos bíblicos. Queira que mencione só pelo menos quatro textos. O primeiro vou mencionar o primeiro, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é a base. É a base. Por quê? Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu queria pegar aqui no princípio Deus. Essa palavra aqui, Deus, é uma palavra hebraica. Okay. Aqui é uma palavra hebraica, Elohim. Elohim é uma palavra que está no plural aqui, que significa deuses. Ou seja, no princípio, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo participaram na criação. Então aqui Elohim é deuses, mas não é politeísmo, né? Que deuses no sentido, né, diferente, um Deus aí não. É só um Deus, mas que ele tem três personalidades, e essas três pessoas tiveram na criação. E eu queria também pegar João capítulo 1, também é um texto interessante que nos ajuda, não é? João capítulo 1, verso 1 a 3, ela nos ajuda a entender isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que acontece isso? No princípio era o verbo. Quem é o verbo? O verbo é Jesus. O verbo é a palavra. E aqui a palavra verbo, essa palavra aqui, verbo, palavra, ela estava com Deus. E aqui estava com Deus, aqui há um artigo definido, estava com o Deus. E Deus aqui, esse Deus que aqui o texto bíblico relata, estava com Deus, é o Deus o Pai. Então, no princípio, Jesus, que é a palavra, estava com o Deus o Pai. Mas aqui, e a palavra era Deus. Esse era Deus não está se referir ao Deus o Pai, está se referir à palavra, né? E essa palavra é Jesus. Então, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E Gênesis, voltando de novo em Gênesis
Gênesis capítulo 1. Né? Esse aqui assim, estás a repetir ou mesmo... Não, vamos encontrar o Espírito Santo. O Espírito Santo também, ela participa também na criação. Mas outro texto que também nos ajuda é Hebreus capítulo 1, verso 8. Vou ler aqui. Hebreus. Acho que já encontro. Está bem aqui. Hebreus, encontrei capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade e o cetro do teu reino. É o cetro do teu reino. Ou seja, aqui, né, Paulo chama de Jesus de Deus, porque Jesus é o Filho. É o Filho. Aqui o Filho também é chamado de Deus. Então, outro texto que eu também queria usar é o Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Aí encontramos aí a orientação de Jesus. Todos aqueles que crescem em seu nome poderiam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante isso. Aqui a palavra usada, ela iguala, ou seja, seria estranho, por exemplo, as pessoas poderiam ser batizadas em nome de um Deus, depois em nome de um ser humano, que é Jesus, e em nome de uma força, que é o Espírito Santo. Não faria nenhum sentido. Então, o termo grego aqui, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um termo que iguala tanto Deus, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo. Ou seja, essas três pessoas citadas aqui em Mateus 28 são pessoas que são da mesma essência. Por isso que os cristãos são batizados na Trindade. Porque os três são da mesma essência. Os três são divinos. É importante nós saber isso. Porque a Trindade, ela está solidamente à nossa fé. O cristão que crê na Trindade, ele entende Deus de maneira correta. Correto, ok. Há vários textos que deveria também citar, mas acho que estes são suficientes. É suficiente, e a Trindade é um tema muito, muito vasto mesmo. E por última mesmo, quero saber por que a doutrina da Trindade é considerada essencial para muitos cristãos. É essencial porque, por uma questão simples e muito importante também. Porque como é que você vai entender que um Deus que criou os céus e a terra, e por meio de Lúcifer o pecado entrou no mundo, então tinha que surgir um plano de salvar a humanidade? Vamos pensar que não acreditamos na Trindade. Então, Deus, ele deixa tudo para uma pessoa qualquer, Jesus, né? Jesus, um ser humano, para que Jesus pudesse fazer o trabalho de Deus. E Deus deixa o problema aí, foge do problema. Não faria nenhum sentido. Não faria. O próprio Deus que criou os céus e a terra, ele mesmo é que tinha que resolver o problema do pecado. Deus não é alguém que foge do problema do pecado. Ele não foge, não. Ele se intervém. Então, a questão da salvação não é uma questão que está fora de Deus, o Pai. A Trindade toda, elas estiveram presentes tanto na criação, tanto na salvação. Por isso que é um tema muito importante. Porque se nós não entendermos o tema da Trindade, estaremos a pensar, cair na ideia, como Jesus não é Deus, então Deus criou o mundo, mas quem salva o pecador é um ser humano igual a ele. Porque se você não acredita que Jesus é Deus, você basta pensar que Jesus é um ser humano ou um anjo. Isso não é bíblico. Então, biblicamente, o próprio Deus que criou os céus e a terra, ele mesmo é que se encarnou, né? De acordo com Gênesis, capítulo 1, verso 1 a 18, ele próprio se encarnou e habitou entre nós, de acordo com a Bíblia, e ele salvou a humanidade pecadora. Obrigado mesmo, obrigado pelas questões que foi dada mesmo aqui e pela colaboração que tu nos contribuiu nessas mesmas questões. E queríamos tanto
falar, ou queremos tanto saber as suas últimas palavras. Yeah. Há muitos textos que apoiam a Trindade. A Trindade. Eu só queria, antes de eu dar até as minhas últimas palavras, só ler mais um texto. O texto que está em Êxodo, capítulo 3, versos 4, e o texto que está em João, capítulo 5, verso 58. Ambos os textos em Êxodo, capítulo 3, versos 14. Êxodo, capítulo 3, 14, aí Deus fala assim a Moisés: diga ao povo de Israel que o Eu Sou me enviou. E aqui em João capítulo 8, verso 58, aqui Jesus também ele é intitulado como Eu Sou. Como eu sou. Então, como é que vai haver Deus Eu Sou na Bíblia, a não ser que seja o próprio Deus? Então, esse nosso Deus não é alguém que, nem uma pessoa que, quando o ser humano está decaído, quando o ser humano... E como a Trindade influencia a prática da fé e a relação do crente com Deus? Por ser um tema ainda complexo na Bíblia, ela ainda assim nos revela a união, ok? A união que há em ti. Tanto Deus o Pai, tanto Deus o Filho, tanto Deus o Espírito Santo. E ela nos ensina a nós como cristãos dos últimos dias a termos também união. Olha, isso é muito importante. A termos união com os nossos irmãos na prática da evangelização, na prática da salvação das almas perdidas. E outro ponto é que a Trindade também é importante para os cristãos porque dela depende também a nossa salvação. Porque o Pai nos criou, Jesus Cristo é aquele que nos salvou e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Obrigado. Estamos gratos mesmo por sua presença e não tem como. Aqui é um centro de conversa. É um centro de conversa. Esse aqui é o nosso propósito. E a mesma coisa que eu já disse, né, no princípio, que esse aqui é o objetivo deste canal. Alavancar este canal, trazer temas curiosos, mesmo aqui nesse podcast, para mais informação, mano. Esse aqui é o objetivo. Certo. Esse aqui é o objetivo. E, pessoal, esse aqui me parece que é o nono episódio. Desse podcast. Pessoal, ficam ligados. Se você também quer um dia participar neste podcast, contribua esse canal crescer, partilham este canal e subscrevam mesmo também na YouTube para que o mundo reconheça este podcast. Esse aqui é o objetivo, de alavancar este canal para o pessoal que estão nos assistindo. E vamos ouvir as últimas palavras de agradecimento ao nosso Pai grande, ao nosso convidado, Gabriel. Ok, mas eu estou muito grato. Obrigado. Muito grato do fundo do meu coração. Estou muito grato.